Uma das coisas mais assustadoras do plano de governo de Bolsonaro é a inexistência de propostas para o meio ambiente. Uma busca com a palavra-chave meio ambiente em seu plano de governo tem somente uma única ocorrência. Está lá na página 68 de seu plano de governo e está escrito assim: a nova estrutura federal agropecuária teria as seguintes atribuições: política e economia agrícola, inclui comércio, recursos naturais e meio ambiente rural. E vocês acham que isso tem cabimento? Tem cabimento que haja somente uma única ocorrência da palavra meio ambiente e que essa ocorrência seja somente em relação à estrutura agropecuária? Como se isso não bastasse, como se somente isso já não fosse muito preocupante, ainda existem as repetidas declarações dele, do próprio candidato Jair Bolsonaro, de sua equipe, de seus filhos, sobre os graves problemas ambientais que a humanidade está enfrentando. São declarações completamente desinformadas e irresponsáveis. Essas declarações são notórias porque negam, por exemplo, o aquecimento global, e sabemos que existe consenso científico acerca do papel dos seres humanos no aquecimento global e das diversas implicações que podem ocorrer se não agirmos para mitigar seus efeitos. E Bolsonaro e sua turma continuam negando. Eles querem acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Como se não bastasse a situação extremamente alarmante em que a espécie humana se encontra em relação a uma iminente catástrofe ecológica, esses caras não vão ficar parados. Eles querem simplesmente retroceder mais de 40 anos nas políticas ambientais. Ao invés de se comprometerem com a diminuição do desmatamento na Amazônia, no Cerrado ou em qualquer outro bioma importante para o ecossistema como um todo, que é o que qualquer programa sério de governo fez nessas eleições, o que a equipe dele, ele e a equipe dele fazem? Eles dão vários indícios de que querem botar o trator para passar por cima de tudo. Sim, esses caras pensam que floresta não serve para nada, eles negam o fato de que sem a Amazônia, por exemplo, o resto do Brasil estaria completamente ferrado por falta de chuvas. Sem a Amazônia, enfrentaríamos processos seríssimos e irreversíveis de desertificação. Os maiores especialistas brasileiros da área ambiental estão preocupadíssimos porque essa proposta de fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, fazer com que o Ministério do Meio Ambiente passe a ser somente uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura, essa proposta é extremamente irresponsável e ela irá simplesmente acabar, destruir com as políticas ambientais do Brasil. E outro ponto que chama atenção foi a declaração que Bolsonaro deu de que ele pretende sair do Acordo de Paris, fazer com que o Brasil saia do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado pelo mundo todo. O mundo inteiro se comprometeu com o Acordo de Paris, que tem como objetivo a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. O Acordo de Paris é importante para que seja possível uma mitigação dos perigosos efeitos do aquecimento global. E o que Bolsonaro fez? Imitando Donald Trump, ele declarou que irá também sair do Acordo de Paris, fazendo com que somente 2 países no mundo tenham feito isso, somente Brasil e Estados Unidos. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Tem um outro país também que não assinou o Acordo de Paris, que é a Síria, porque estava em guerra civil. E os Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris não foi algo bom, inclusive para as relações com outros países e para as relações comerciais, para a economia. Então, negar a questão ambiental, negar a importância de políticas ambientais, a importância da preservação dos ecossistemas e de seguir acordos internacionais da área é algo que também prejudica não somente o meio ambiente, prejudica também a própria economia de um país. Também a imagem do país fica prejudicada, as relações comerciais passam a ficar prejudicadas, financiamentos internacionais ficam prejudicados, ficam dificultados, porque existem acordos internacionais e esses acordos internacionais estão sendo seguidos e inclusive instituições financeiras de grande porte estão de alguma forma fiscalizando se esses acordos estão sendo seguidos adequadamente. Plano de governo de Jair Bolsonaro para o meio ambiente, que é inexistente quando a gente lê o plano que está registrado no TSE, mas o plano, segundo as declarações que eles têm dado, segundo alguns generais, tem um general que possivelmente será o responsável pela pasta, declaração, por exemplo, de que na época dele não tinha IBAMA, não tinha Ministério Público enchendo o saco, podia sair derrubando quantas
árvores quiser, quantos hectares de floresta eles quisessem. Declarações como essas são declarações perigosas, são declarações irresponsáveis, desinformadas. Então o que se observa é que eles têm somente um plano que está voltado para a expansão da fronteira agrícola. E isso implica em mais desmatamento do que já está ocorrendo. Enquanto o plano, por exemplo, do Haddad tem como objetivo desmatamento zero. É completamente diferente, porque os índices atuais de desmatamento são preocupantes e o objetivo é a diminuição, inclusive chegar a zero. Esse teria que ser um objetivo responsável em relação às políticas ambientais no Brasil hoje. E o que Bolsonaro e sua turma declaram constantemente são coisas completamente contrárias às evidências científicas disponíveis. E se eles colocarem em ação o que eles desejam, nós teremos um prejuízo muito grande para a existência de várias espécies em nosso planeta, porque a biodiversidade brasileira é importantíssima para o planeta como um todo. E, inclusive, o risco não é somente para a biodiversidade que diz respeito às espécies que não a espécie humana. A própria espécie humana também é colocada em risco. A existência da espécie humana em nosso planeta é também assim colocada em risco quando estamos falando de políticas ambientais. Isso não coloca a espécie humana como uma exceção, como algo que está fora da natureza. Nós estamos incluídos nos ecossistemas, porque se faltar água, todos nós sofreremos, por exemplo. Então, em relação à questão ambiental, não há polêmica como há em relação à questão econômica. Os dados em relação às políticas ambientais, em relação ao meio ambiente, são dados consolidados, são dados que não permitem tantas controvérsias como a questão, por exemplo, de políticas econômicas. Não há muito o que ser discutido aí. O importante nesse caso é seguir as evidências científicas consolidadas. E elas são consolidadas. Existe consolidação de diversas evidências fundamentais. E a equipe, a turma dele quer o quê? Quer provocar um retrocesso de mais ou menos 40 anos. Eles querem burlar, inclusive, leis que surgiram em 1981, ainda na época da ditadura. Leis em relação a desmatamento, leis em relação à preservação, para as quais eles estão olhando torto. Leis com as quais eles não estão sabendo lidar. Leis que eles para as quais eles têm feito declarações que nitidamente é demonstrado que eles vão querer, inclusive, fazer com que haja revogação de leis de mais de 40 anos de idade. Então seria um retrocesso absurdo, seria uma perda irreversível de uma série de espécies, de biodiversidade, e nós não podemos deixar que isso ocorra. Se você está indeciso, não vote nessa proposta. Se você está convicto de votar nessa proposta, depois terá de ficar muito atento e fiscalizar, se é que você vai conseguir fiscalizar um governo que está fazendo um hackeamento da democracia ou pode atuar segundo uma série de evidências, de modo bastante autoritário e simplesmente permitir que ninguém mais consiga contestar o que eles irão fazer. Coloquei nas referências, na descrição do vídeo abaixo, todas as fontes, todos os links para artigos e referências necessárias para que você perceba que tudo o que foi dito aqui está fundamentado. Espero estar contribuindo para uma decisão consciente da sua parte no voto nesse segundo turno. Obrigado por sua atenção. Até breve.